Agora, veremos um exemplo de como trabalhar com o conceito de exceções na linguagem Java. Para começarmos, criarei a minha própria classe de exceção. Clicando aqui com o botão direito do mouse sobre um dos pacotes, selecionando a opção Novo, Classe Java. Vou criar aqui como minha exceção. Vou clicar em Finalizar. Muito bem. Para marcarmos essa classe como realmente uma classe de exceção, basta que coloquemos aqui o operador extends exception. Muito bem. A partir desse momento, a minha classe ela já é considerada uma exceção e, pelo fato dela estar relacionada à classe exception e não runtime exception ou uma de suas filhas, eu já posso garantir a vocês que a minha classe será considerada uma checked exception. Ou seja, se em algum momento eu me relacionar com esta exceção, eu serei forçado a tratá-la. Ok? Muito bem. Bom, aqui dentro então, colocarei um construtor para minha exceção. Farei com que esse construtor receba um string correspondente a um erro. E essa string será passada para a superclasse, que é a classe exception. Isso é apenas para garantirmos um mecanismo em que uma mensagem de erro seja colocada na nossa classe de exceção. Muito bem. Avançando em nosso exemplo, criarei então uma segunda classe. Essa classe irá realmente testar a exceção. Então vamos colocar aqui teste exceção e vou finalizar. Muito bem. Nesta classe, para que nós possamos reproduzir o comportamento de um fluxo de exceção, o que farei? Primeiramente, eu criarei aqui um método público, void. Vamos criar aqui como método 1, ok? E esse método 1, ele chamará um método 2. Vamos aqui forçar essa chamada. Método 2, ok. Muito bem. E agora o que farei? Criarei uma terceira classe, que será a nossa classe principal. Essa classe principal, por sua vez, ela apenas terá aqui um método public static void main, e esse public static void main será responsável por fazer aqui um teste exceção igual a new teste exceção. Muito bem. Para finalizar, ela fará teste ponto chamando o método 1. E aqui, para vermos se tudo saiu como esperado, colocarei aqui fim classe principal. Muito bem? Ok. Então, para começar, eu voltarei lá na classe teste exceção, aquela que tinha dois métodos, e o que eu farei? Simplesmente aqui no meu método 2, eu farei um throw para lançar uma nova exceção. A nova exceção, ou seja, o erro que será lançado, é do tipo minha exceção, e nele aqui eu colocarei uma mensagem de erro. Por exemplo, erro ao executar. Muito bem. Lembrando lá do conceito de herança, não é? Quando eu coloco throw, eu estou pegando essa exceção e lançando ela para alguém tratar. Então, neste caso, como a minha exceção é uma exceção do tipo checked, eu sou obrigado a tomar alguma decisão, a realmente estabelecer aqui algum tipo de controle, porque senão o Java não vai compilar, porque é uma checked exception. Então, eu precisaria ou tratar essa exceção dentro desse bloco, por meio de um try catch, mas eu não quero tratar. Eu vou optar por lançar essa exceção para quem preferir tratá-la. Então, throws minha exceção. Muito bem. Mais uma vez, seguindo o fluxo de exceção, quem foi o método que invocou o método 2? Foi o método 1. Então aqui, a partir do momento que eu coloquei o throws minha exceção, o método 2 aqui ele passou a apresentar um erro. Justamente por quê? Porque o Java sabe que o método 2
retorna uma exceção do tipo checked. Então, mais uma vez, ou eu serei forçado a fazer um try catch, ou serei forçado a fazer um throws da exceção. Apenas para começarmos, suponhamos que eu fizesse um throws também. Ok? Salvei. Aí, então, voltando para a classe principal, eu passaria a ter problemas aqui na classe principal, certo? Então, olhem só. Da mesma forma, eu vou colocar um throws aqui na classe principal. Então, dessa forma, o que eu acabei fazendo? Eu lancei uma exceção lá na classe teste exceção, no método 2, ele passou esse erro para o método 1, que também não optou em tratar e passou para a classe principal, que também não fez nenhum tipo de tratamento. Então, olhem lá. Vamos executar esse código. Direito do mouse, run file, olhem só. Nós teremos a interrupção realmente do código, justamente porque ninguém tratou a exceção, e o que eu terei aqui em tela é a stack trace, ou seja, a pilha de execução. Se eu avaliar essa pilha de execução, eu verei lá, olha, minha exceção, erro a executar, que foi o erro que realmente nós havíamos imputado na nossa exceção, e aqui está a stack trace, ou seja, o erro aconteceu no método 2, que foi passado para o método 1, que não tratou, que passou para a principal, que era o primeiro método, e como ninguém tratou, realmente, o nosso código ele foi interrompido. Tivemos um erro aqui e ele não imprimiu aquele código, aquela mensagem de fim que eu havia colocado. Ok, vamos voltar aqui para a classe principal. Eu vou tirar o throws daqui. Passaria a ter um erro, pois método 1 está retornando a exceção. Voltarei para a classe teste exceção. E agora, ao invés de lançar a exceção, eu vou preferir tratar a exceção, criando um bloco try, pois eu sei que aqui dentro uma exceção pode acontecer, e daí então eu vou criar um catch. Esse catch ele estará pronto para tratar uma exceção do tipo minha exceção, e ele vai representá-la aqui pela variável e. Okay? O que eu farei com essa variável e? Eu simplesmente imprimirei em tela o erro que aconteceu. Como eu pego a mensagem de erro? Basta eu utilizar o método getMessage. Ele vai ser responsável por fazer essa impressão. Para finalizar, eu colocarei aqui um finally, só para vocês perceberem que realmente nós vamos passar por aqui. E vamos então voltar lá para a classe principal. Olhem só, como o método 1 não está mais retornando a exceção, o erro parou de ocorrer. Daí então faremos direito do mouse, run file. Olhem só que interessante. Tivemos lá a mensagem erro a executar sendo impressa. Ela foi impressa dentro daquele bloco catch. Tivemos aqui o bloco finally sendo executado. E aí, então, realmente chegamos ao fim. Ou seja, o nosso código ele não foi interrompido por um erro. Ele realmente executou até o fim. Tá certo? Muito bem. Voltando lá para a classe teste exceção, só gostaria de fazer uma última observação. Suponhamos que nós não tivéssemos tido um erro acontecendo aqui no método 2. Então, eu simplesmente vou comentar aqui esta linha de erro. Ok? Vamos agora, então, executar o código, voltando para a principal. Run file. Olhem só, nós não tivemos mais a mensagem de erro, pois a exceção não foi lançada. No entanto, o bloco finally continuou a ser executado. Isso é importante para lembrar que todo o código que está no try, ele vai acontecer, e caso nós tenhamos um erro acontecendo aqui, realmente nós teremos o catch sendo executado, o erro sendo tratado devidamente. Agora, caso não aconteça nenhum erro dentro do bloco try, o Java vai nos direcionar diretamente para o bloco finally. Então, ou seja, o bloco finally sempre será executado, independente de uma exceção ter ou não acontecido.